Oi, eu sou a Natália do Nono A e hoje eu vou explicar um pouco mais sobre as ligações químicas. Então vamos lá. O conceito de tudo isso é que são conjunções criadas entre os átomos para formarem moléculas barra ligações. Entre essas ligações estão as metálicas, iônicas e as covalentes. Bom, as metálicas, como não dá para representar pela fórmula de Lewis, eu coloquei o conceito. Então, a ligação metálica é uma transferência de elétrons que eles são encontrados na família 1 a 13 na tabela periódica. E essa ligação acontece entre metais, obviamente, e da seguinte forma. Os retículos que formam os metais são um acúmulo iônico, que são formados por cátion e elétrons. Esses elétrons que ficam na camada de valência dos átomos do metal saem da camada e isso faz com que o átomo torne-se um cátion. E as ligações covalentes. Eu vou tentar explicar rapidinho como eu fiz pela fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. Bom, primeiro eu peguei essa imagem que a minha professora Juliana me ajudou e aí eu fiz, bom, eu acabei lembrando o nome, é a distribuição eletrônica. Então, do carbono ficou, ele tem 6 elétrons, normalmente. Então, ficou um S2, 2S2, 2P2, que formam 4 elétrons na camada de valência. Já o oxigênio, ele tinha 8 elétrons e a sua distribuição ficou assim. 1S2, 2S2, 2P4, que somam 6 elétrons na camada de valência. Feito isso, eu fiz pela fórmula de Lewis aqui embaixo e eu tentei representar cada um desses conjuntinhos assim por uma cor. Por exemplo, o dióxido de carbono, que é esse daqui que eu dei o exemplo, ele tá em rosa. O próximo vai estar em roxo. E assim vai. Bom, essa é a fórmula de Lewis que eu tentei representar. Eu não sei se deu muito certo. Então, a de cima é a de Lewis e a de baixo é a estrutural. Então, por exemplo, no amarelo não dá pra ver muito. Então, já deixando claro. Esse segundo que é o amoníaco, eu acho que é assim que fala, é formado pelo nitrogênio e pelo hidrogênio. O nitrogênio normalmente tem 7 elétrons na sua camada de valência e a sua distribuição eletrônica ficou em 1s2, 2s2, 2p3, que somam 5 elétrons na sua camada de valência. O hidrogênio normalmente ele tem 1 elétron, então ele vai continuar com esse elétron. E aí a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. O iodeto de hidrogênio é formado pelo hidrogênio e pelo iodo. O hidrogênio a gente já sabe que tem 1 elétron, então ele vai continuar com esse elétron. E o iodo, ele tinha normalmente 53 elétrons, e eu não vou falar todo a sua distribuição eletrônica, porque senão vai ficar muito cansativo esse vídeo. Esse não é meu objetivo. Bom, mas essa distribuição eletrônica gigante do iodo somam 7 elétrons na sua camada de valência. E ficou assim. Fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. O hidrogênio com boro, que forma o brometo de hidrogênio, o hidrogênio, né? Aquela coisa a gente já sabe que tem 1 elétron. E o boro, ele tinha normalmente 5 elétrons na sua camada de valência. Não, desculpa, na sua camada de valência não. Ele tinha normalmente 5 elétrons. E somando tudo com a camada de valência, ele ficou em 3 elétrons. Que ficou assim a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. O ácido fluorídrico é formado pelo hidrogênio e pelo flúor. O flúor, ele normalmente tinha 9 elétrons na sua camada de valência e a sua distribuição eletrônica ficou em 1s2, 2s2,
2p5, que somam 7 elétrons na sua camada de valência. E ficou assim. Lembrando que a de cima é de Lewis e a de baixo é estrutural, é que não dá para ler muito bem. A ligação iônica é basicamente a mesma coisa, só que é um pouquinho diferente, só que é bem parecido. Bom, é o cloreto de sódio, que foi o que eu peguei, e forma o sal de cozinha. E é formado pelo cloro e pelo sódio. Como a distribuição eletrônica deles são muito grandes, muito extensas, eu não vou citar, mas o sódio somou 1 elétron na sua camada de valência e o cloro somou 7. Então, vindo aqui mais para baixo, cloreto de sódio ficou assim na fórmula de Lewis e embaixo na fórmula estrutural. Mantive o mesmo padrão assim na ligação iônica. O próximo, que é o cloreto de magnésio, cloro, 7 elétrons e o magnésio 2 elétrons na sua camada de valência. E o cloreto de magnésio previne diabetes e hipertensão. E a fórmula de Lewis ficou assim e a fórmula estrutural também. O óxido de alumínio, formado pelo oxigênio e pelo alumínio. O oxigênio soma 6 elétrons na sua camada de valência e o alumínio soma 3 elétrons na sua camada de valência. E ficou assim, fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. Nesse eu coloquei do lado. O próximo é o magnésio mais fósforo, que eu não achei o que eles formam. Mas o magnésio soma 2 elétrons na sua camada de valência e o fósforo soma 5 elétrons. E assim que ficou a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. Cálcio mais bromo também não achei e o cálcio mais flúor também não achei. Mas o cálcio soma 2 elétrons na sua camada de valência e o bromo soma 7 elétrons. E aí a a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural ficaram assim. E o cálcio, por último, é cálcio flúor, cálcio 2 elétrons e o flúor 7 elétrons. E ficou assim, ficou assim a fórmula de Lewis e a fórmula estrutural. É isso, muito obrigada por assistir.